Em 1868, pouco antes de sua morte, Allan Kardec escreveu um texto que nunca foi publicado em vida. Guardado por décadas em mãos discretas, esse manuscrito falava sobre a grande revelação final, algo que, segundo ele, só poderia ser compreendido pela humanidade no século XXI. Mas por que esse conteúdo foi mantido em segredo? O que havia de tão perigoso ou revolucionário ali? O que Kardec sabia que poderia abalar estruturas religiosas até hoje? Será que ele teve acesso a informações espirituais que ultrapassavam o que foi revelado em um livro dos Espíritos? A resposta é perturbadora. No documento, ele cita comunicações com entidades que revelaram a existência de colônias espirituais em outros planetas, onde almas humanas renascem para expiar erros cometidos na Terra. Segundo ele, não estamos apenas em um ciclo de reencarnações terrestres, mas também interplanetárias. Esse conteúdo foi considerado herético por autoridades da época. Uma carta, inclusive, alertava que a publicação daquele manuscrito poderia causar um rompimento irreversível com a fé cristã tradicional. Coincidência ou não, após sua morte, diversos documentos foram levados por autoridades e até hoje não retornaram ao Instituto Espírita francês. No entanto, em 2004, uma cópia não oficial desse manuscrito veio à tona, traduzida por um pequeno grupo de estudiosos brasileiros. Eles afirmam que, nas últimas páginas, Kardec descreve uma visão espiritual que teve poucos dias antes de morrer, se ele viu às portas de mundos que ainda desconhecemos e afirmou que a verdadeira pátria do espírito ainda está por ser compreendida. O que poucos sabem é que, após a morte de Allan Kardec, manuscritos inéditos teriam sido encontrados em seus pertences. Textos que não chegaram a ser publicados em vida falavam de uma possível comunicação entre mundos ainda não explorados pela ciência da Terra. Eram anotações que iam além da reencarnação ou da moral espírita e tratavam da existência de espíritos em diferentes dimensões do tempo, seres que se comunicavam entre si através de vibrações ainda desconhecidas. O conteúdo foi, supostamente, mantido em segredo por membros mais reservados do movimento espírita europeu. Mas por quê? Será que Kardec descobriu algo que poderia abalar ainda mais as estruturas religiosas e científicas da época? Ou teria ele entrado em contato com inteligências superiores que pediram que certos conhecimentos fossem preservados apenas para o futuro? Relatos não confirmados falam de cartas enviadas por médiuns do século XIX que descreviam aparições de Kardec em espírito, pedindo cautela quanto à divulgação de determinadas mensagens. Hoje, estudiosos do Espiritismo ainda investigam esses documentos misteriosos. E mesmo que parte deles nunca tenha vindo a público, a influência de Kardec continua ultrapassando gerações, não apenas por seus livros, mas pelos enigmas que deixou para trás. Em meio aos manuscritos menos divulgados de Allan Kardec, há menções sutis a uma grande transição espiritual que envolveria toda a humanidade. Ele falava sobre um tempo futuro, onde espíritos endurecidos seriam afastados da Terra e enviados a mundos compatíveis com suas vibrações inferiores. Esse processo, segundo ele, seria inevitável, uma depuração coletiva que marcaria o início de uma nova era. Mas o que mais intriga estudiosos é o fato de que Kardec jamais revelou em qual momento essa transição ocorreria. Alguns acreditam que essa profecia está ligada diretamente aos eventos catastróficos e espirituais do século XX e XXI, guerras mundiais, desequilíbrio climático, aumento de suicídios e transtornos emocionais. Estaria o planeta, aos poucos, passando pela transformação prevista por Kardec? Há também quem diga que mensagens psicografadas posteriores, como as de Chico Xavier, continuaram essa linha de pensamento. O chamado Marco de 2019, revelado por Chico, teria sido o ponto decisivo, ou a humanidade escolhia o caminho da paz ou enfrentaria as consequências. Será essa a continuação da profecia iniciada por Kardec? O silêncio em torno desse assunto permanece, mas a ideia de que estamos vivendo tempos decisivos ganha força a cada dia. O Espiritismo, nesse ponto, não apenas consola, se ele alerta. Poucos sabem, mas Allan Kardec acreditava que a Terra funcionava como uma espécie de escola evolutiva, onde cada espírito encarnado estaria passando por provas específicas, desenhadas antes mesmo do nascimento. O mais surpreendente é que ele dizia que nada do que vivemos é por acaso, e cada dor, cada perda, cada alegria tem um propósito pedagógico profundo. Entre
Entre tantas obras de Allan Kardec, uma costuma ser deixada de lado, talvez por medo, talvez por ignorância, a Gênese, publicada em 1868. Nesse livro, Kardec vai além da moral e da reencarnação. Ele fala sobre transformações planetárias, sobre uma Terra em transição, onde os espíritos endurecidos, apegados ao mal, seriam pouco a pouco substituídos por almas mais evoluídas. Não vivemos apenas uma mudança social ou tecnológica, mas uma revolução espiritual silenciosa, que altera a vibração do próprio planeta. Essa revelação, para muitos considerada visionária ou até absurda, ganhou novos significados ao longo do tempo, especialmente diante de tantas crises globais, catástrofes naturais e mudanças no comportamento humano. Kardec falava de um mundo regenerado, onde a dor ainda existiria, mas não mais por egoísmo e maldade, se sim como aprendizado. Será que estamos atravessando essa ponte agora, entre a terra de provas e a terra de regeneração? Essa teoria pode parecer inalcançável ou mística, mas a pergunta que fica é, por que ele escreveria algo tão ousado, sabendo que seria ridicularizado por parte da sociedade? Talvez porque ele sabia de algo que nós ainda estamos começando a perceber. Em seus escritos, Kardec descrevia que os espíritos superiores acompanham de perto o progresso moral dos habitantes da Terra. Esses mentores invisíveis estariam constantemente observando nossas decisões, não para julgar, mas para registrar nosso progresso, como verdadeiros professores do além. E quando falhamos? Segundo ele, há misericórdia, mas não impunidade, toda ação tem consequência e retorno, nesta ou em outras vidas. O que mais assusta é pensar que até mesmo os encontros mais breves, as amizades e até inimizades fazem parte de um plano maior. Kardec insistia que compreender isso mudaria completamente a forma como nos relacionamos com o mundo. E se ele estiver certo, quantos de nós estamos de fato aprendendo as lições dessa vida? Se tudo o que Allan Kardec afirmou for real, então não estamos sozinhos, nunca estivemos. Cada escolha que fazemos, cada desafio que enfrentamos, pode ser parte de um plano maior, milimetricamente estruturado para nosso crescimento espiritual. E isso muda tudo. Ignorar essas possibilidades talvez seja viver apenas a metade da realidade. E se há, de fato, uma rede invisível de consciências nos guiando, nos inspirando e nos preparando para uma nova existência, o que estamos fazendo com a chance que recebemos agora? A proposta do Espiritismo nunca foi impor crenças, mas provocar reflexões. Allan Kardec não queria seguidores, mas pensadores. Seu legado é um convite à investigação, à transformação pessoal e à consciência de que estamos em constante evolução, com ou sem religião. Então, ao final deste vídeo, o que você acredita? Seria tudo isso fruto de uma mente visionária do século XIX ou estamos diante da maior verdade já revelada à humanidade? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e inscreva-se para mais conteúdos que abalam certezas e acendem consciências. Nos vemos na próxima revelação.